Olá pessoal, muito bem-vindos. Meu nome é Vinícius Bonisson. Tema de hoje: falta de memória pós-Covid. Então, por que isso acontece? Então, o Covid é um vírus que faz um estrago muito grande. E assim como a maioria dos vírus, ele continua no nosso organismo. Ele fica em alguns locais onde o meu sistema imunológico não consegue eliminá-lo totalmente. Vou dar um exemplo. Por exemplo, tem uma pessoa que tem um problema, uma hérnia de disco, que vive doendo. Nessa hérnia de disco tem um processo inflamatório e ali chega pouco sangue. Então, ali vai ter metais pesados, vai ter vírus de herpes, vírus de catapora, todos esses vírus que a pessoa pegou no passado, e o Covid vai estar ali no meio. Então, essas lesões, esses processos inflamatórios crônicos, eles funcionam muito parecido com essas comunidades que tem em cidade grande. Então, nessas comunidades, a polícia vai de vez em quando. É difícil para a polícia chegar lá. E a polícia também não está muito afim de ir lá. E quando ela vai, a coisa melhora um pouquinho. Mas quando ela não vai, os bandidos fazem a festa. E é isso que acontece no nosso corpo. Então, todo o processo inflamatório crônico, dor crônica, artrose de joelho, ali tem um monte de micro-organismos, um monte de imunocomplexos, metais pesados que ficam depositados ali. Ali também funciona como um lixão. Então, tudo que incomoda o meu organismo, cristais de ácido úrico, tudo vai para esses locais. E ali fica o Covid. E o Covid, ele causa um problema em particular, que é uma arterite. Então, artérias são vasos sanguíneos que irrigam o meu corpo, que levam sangue, oxigênio e nutrientes para o meu corpo. Se eu tenho uma inflamação nas minhas artérias, eu reduzo a capacidade do meu organismo de levar esses nutrientes e levar o oxigênio e levar, inclusive, células de defesa para lá. Então, o que acontece no pós-Covid? Existe um aumento expressivo de infarto, de AVC, de trombose. A mortalidade pós-Covid é muito alta. E o que as pessoas estão fazendo para isso? Nada. Estão fazendo nada. Não existe uma orientação, não existe o tratamento. E sabe o que vai acontecer? A gente vai ter uma pandemia de pessoas jovens em idade produtiva com problemas de memória seríssimos, doença de Alzheimer, demência vascular, sequelas pós-AVC, que são decorrentes dessa arterite, que não é como sintomas, por exemplo, agudos, como febre, dor de cabeça, tosse, falta de ar. Isso melhora. Passou a fase aguda do Covid, melhora os sintomas respiratórios, mas os sintomas de arterite, eles podem perdurar por muito tempo. Inclusive, eles podem flutuar. Como assim? Muito parecido com a herpes. Quando eu estou fraco, quando eu estou estressado, vem a herpes. Pode vir na boca, pode vir na pele, pode vir nos órgãos genitais. Então, quem tem herpes de repetição sabe como é que é. Varicela zoster é a mesma coisa. Então, todos esses vírus, eles têm uma capacidade de continuar no nosso organismo. Se o nosso organismo estiver fraco, se tiver um terreno biológico. O que é terreno biológico? Imagina eu plantar uma semente aqui nessa mesa. Não vai nascer nada, porque nessa mesa não tem terra, não tem água, não tem umidade. Então, aqui é um terreno biológico desfavorável para, por exemplo, uma semente de artemisia, né, que a gente vai falar sobre ela daqui a pouco. Então, o meu terreno biológico precisa estar melhor. E como que eu melhoro o meu terreno? Então, a primeira coisa é entender quais as substâncias que têm uma atividade antiviral. Aí eu falo para vocês, o ômega 3. O ômega 3, numa determinada proporção, que eu vou colocar aqui no vídeo para vocês, ele tem atividade antiviral. E vocês vão tomar 2 gramas de ômega 3 de 8 em 8 horas, por um bom tempo. O ômega 3, ele tem um poder também de ser anti-inflamatório, combatendo a arterite, e ele também melhora a fluidez do sangue, o sangue fica mais fluido. Por isso que as focas precisam de muito ômega 3, senão o sangue delas congelam. E agora no frio, por exemplo, eu tô aqui de casaco, tá um frio danado aqui. Quanto mais frio, mais arriscado é eu ter eventos cardiovasculares.
Então, as pessoas que moram no frio, por exemplo, precisam também abrir o olho quanto a isso. Então, primeiro e mais poderoso é o ômega 3. Aliás, o ômega 3 é bom para muita coisa, né, pessoal? Ômega 3 rico em DHA e EPA. Não é o ômega 3 ALA que tem na linhaça, que tem em várias plantas. É o ômega 3 de peixe, de crio, tá? De animais que vivem em águas frias, de água profunda. Então, o ômega 3 para atividade antiviral. Olha só o que eu estou falando, hein? Ômega 3 como antiviral. Funciona bem. Gripe, ômega 3 ajuda também. Outros vírus. Segunda planta, uma planta chamada Artemisia ou Losna. É uma planta que é muito boa também para combate de dores estomacais. Ela é amarga beça. A losna pode comer um pedacinho da losna, de manhã, de tarde, de noite, junto com o ômega 3 ou junto com a salada, ou na forma de chá, ou na forma de extrato. Quantas miligramas de losna? Depende, cada um é de um jeito, tá? Mas comer a folha é um alimento, é rico em também antioxidantes, vitaminas. Então a losna tem uma poderosa atividade anti esse Covid, tá? Esse Covid-19. Teve uma época no início que eu pesquisei um monte de plantas que combatiam o Covid, só que não era esse Covid. Era o Covid de ave, era o Covid humano, porque o que a gente tinha na natureza até aquele momento era informação sobre outros vírus da família Covid, ok? Então, vamos lá. Losna, top 1. A losna não pode faltar para quem está aí lascado com problema de memória e com problema de dor crônica pós-Covid. Uma outra planta bacana é o bitter melon. O bitter melon, ele é uma planta que também ajuda no emagrecimento e ajuda no diabetes. Tem atividade anti-Covid. Pode usar tintura de bitter melon, extrato de bitter melon. Pode usar também a planta, né, comer. Então, assim, a ideia é colocar dentro do meu organismo substâncias que têm atividade antiviral. Outra substância que tem atividade antiviral, tuia. Uma outra é a própria arruda. Plantas que eu posso usar no meu dia a dia com atividade anti-inflamatória, cúrcuma, a vitamina D, né? Manter a vitamina D em níveis suficientes, não em níveis estratosféricos. Eu não quero 100 de vitamina D e também não quero 30 de vitamina D. Acima de 30 é suficiente, mas eu quero algo além do 30. O número mágico é em torno aí de 53. Ai, doutor Vinícius, mas o doutor fulano passa vitamina D 100 mil e a minha vitamina D está em 120. Ótimo, é o jeito que ele trabalha. Eu respeito profundamente. A maioria das pessoas são inclusive meus amigos. Mas assim, eu estou passando para vocês o que eu faço na minha prática. Ok? Então quem quiser tomar altíssimas doses de vitamina D, ótimo, mas não é isso que eu faço para os meus pacientes e eu respeito quem faz diferente, tá? Tudo tem que ser o quê? Do jeito que a gente vê que funciona e a gente vem aqui, passa informação de qualidade baseado em artigos científicos, baseado na experiência profissional, na experiência do especialista. Tem gente que acha que experiência profissional, experiência do especialista não é nível de evidência. É sim nível de evidência. Não é um nível de evidência forte, mas é nível de evidência. Tá? Não existem, por exemplo, estudos duplos cegos, randomizados, falando sobre essas plantas. Não tem dinheiro para isso, ninguém vai fazer. Vocês vão esperar sentados estudos falando de plantas e não vai acontecer, porque ninguém tem interesse de patrocinar um estudo dizendo que a Artemisia é bom para o Covid. Isso aí vai ser prática, estudos pequenos, e tem estudo. Tem estudo sim, é só procurar que tem. Tudo que eu passo aqui para vocês é informação de qualidade. Outra planta top 1 para combate é uma planta chamada penicilina. Penicilina, o próprio nome diz, é um arbusto, tem uma cor muito bonita, roxa. Então a penicilina aí você pode encontrar na forma de chá.
pode tomar o chá de penicilina. Mas o bom é eu tomar o chá num período de tempo determinado. Então, quando eu quero uma ação antibiótica ou antiviral, eu preciso que essa substância circule no meu organismo por bastante tempo. Então, eu vou tomar o ômega 3 de 8 a 8 horas, eu vou comer a losna de 8 a 8 horas e vou tomar o chá de penicilina de 8 a 8 horas. O chá de penicilina é muito bom também para diarreia pós-Covid. O que tem de gente com diarreia pós-Covid é absurdo. Então, aí, dica de ouro. Então, por exemplo, o que eu faria se eu tivesse nessa situação? Eu tomaria a penicilina, eu tomaria a losna, eu tomaria o ômega 3, tomaria a vitamina D, ok? Essas para mim são as plantas que foram mais eficientes para o Covid. Outras plantas, o bittermelo eu já falei, a artemisia é top, já falei. Tá, uma planta chamada perila mostrou eficiente contra o Covid. Uma planta chamada arruda, essa é a melhor, o caruru. O caruru é um mato. Eu preciso falar do caruru. O caruru é um mato, ele é riquíssimo em vitamina C, ele é riquíssimo em vitaminas do complexo B e ele é riquíssimo em vitamina A. E o engraçado é que ele dá na horta. E a gente vai lá e vive arrancando o caruru da horta e ele parece ser uma das plantas mais nutritivas que nasce dentro da horta e a gente joga fora. Em momentos de fome, as pessoas fazem sopa com caruru, tem ação anti-Covid. A cúrcuma tem uma ação anti-inflamatória, né? Cúrcuma é bom para tudo, bom para artrose, bom para artrite, bom para tudo. Então, o pessoal aí da área de saúde, né? Agora, um papo um pouco mais técnico. São multifatoriais as razões para o Covid da falta de memória e da demência. Por que que acontece isso? Por que que as pessoas não estão conseguindo resolver esse problema da memória, estão continuando a ter arterite com aumento da mortalidade a longo prazo e o maior risco de demência aí num curto período de tempo? Então, o Covid ele mexe muito com a nossa capacidade de reparo. Ele mexe muito com uma glândula chamada timo, que armazena os linfócitos T, que vem de timo. Então, o Covid ele causa um prejuízo no reparo. O Covid ele aumenta muito o estresse oxidativo, depleta os níveis de glutationa. Então, eu vou ter um Covid agudo, eu vou incomodar muito o meu sistema de reparo, meu sistema antioxidante. Então, quando eu saio do Covid, eu me recupero, mas eu preciso fazer algo a mais para ajudar o meu corpo a melhorar. Então, a ideia é comer comida natural o máximo de vezes possível, entender que o exercício físico de forma leve e moderada, por 1 hora, 4, 5 vezes por semana, vai liberar um monte de hormônios anti-inflamatórios, principalmente a irisina, que vão contribuir. Então eu não vou, pós-Covid, com problema de memória, eu não vou fazer crossfit 9 vezes por semana. Eu não vou correr a maratona de São Paulo. Eu vou fazer um exercício físico programado, contínuo. Exigir exercício físico extenuante para pessoas em condições catabólicas, com um monte de problemas, arterite, dores crônicas, não é saudável. Eu preciso olhar para o ser humano e ver o que aquele ser humano precisa naquele momento. E aí a pessoa vai melhorando, ela vai se condicionando fisicamente, vai aumentando progressivamente o exercício. Então a ideia, pessoal, é quem teve problema de memória pós-Covid, entender que ali tem um terreno biológico que está favorável para todo tipo de micro-organismo que é capaz de causar doença, prosperar, e eu preciso olhar para mim. Eu sei que ninguém quer fazer isso, eu também não quero, mas precisa ser feito, não adianta, precisa ser adulto. Então eu preciso me amar, eu preciso me cuidar e preciso reverter o mais rápido possível esse problema de memória. Não é com um medicamento mágico, mas com atitudes mágicas e utilizar todos esses fitoterápicos que têm pouquíssimos ou nenhum efeito colateral,
fitoterápico também tem efeito colateral. Qualquer medicamento que vocês forem usar, comuniquem entrem em contato com o médico de vocês. Olha, eu vi isso aqui, eu posso tomar esse medicamento. Muitos medicamentos mexem com a circulação. Muitas dessas plantas que eu falei têm atividade espasmódica uterina, então grávida não é para usar essas plantas. Momento de gravidez, o ômega 3 para grávida precisa usar. O ômega 3 é top para grávida. Não esse ômega 3 que eu passei, mas um ômega 3 rico em DHA. Então, pessoal, era isso que eu tinha para dizer. Foi uma honra, muita criatividade, força e sabedoria para vocês. E até o próximo vídeo.